Você já reparou que as estátuas da antiguidade não têm expressão facial? Elas são belíssimas, claro, mas são despersonalizadas. Nelas não há expressão facial, não há personalidade. E as estátuas do Renascimento, que se inspiraram nas da antiguidade clássica, têm essa mesma característica. Agora, vamos observar um caso diferente. Veja essa estátua aqui. O professor Orlando Fedeli, historiador brasileiro, fazendo referência a essa estátua, diz que pela primeira vez se fez um rosto humano refletindo uma satisfação de alma, um sorriso. Ela é uma estátua lindíssima que demonstra não apenas a capacidade técnica daqueles que a esculpiram e conceberam, mas também o espírito que os movia. Esse é o Anjo Sorridente de Reims. A Catedral de Reims, na França, ao lado de outras duas catedrais irmãs, Chartres e Amiens, elas três são talvez a expressão mais pura, junto da Sainte-Chapelle, do período clássico do gótico. É aquele período em que o estilo nascente ali em Saint-Denis, no começo do século XII, ele amadurece e adquire já suas características próprias, se desembaraça de muitas das antigas influências românicas e já está ali, a todo vapor, com todos os seus elementos essenciais mais puros. E ela se destaca, dentre outras coisas, mas sobretudo pelos seus pórticos, pelas suas fachadas, sobretudo a fachada ocidental. E aquele conjunto imenso de esculturas, de centenas, creio que de milhares de esculturas, naqueles três pórticos, nos tímpanos e nas múltiplas cavidades que se elevam pelas torres. São inúmeras as estátuas. E apesar dessas inumeráveis figuras particulares da fachada, dos portais da catedral, elas não demandarem tanto ser apreciadas individualmente, porque elas serviam antes como elementos particulares de um conjunto, de um simbolismo de conjunto. Nas igrejas góticas, os detalhes não importavam tanto, o que importava era o conjunto. Só que o anjo sorridente da Catedral de Reims, que está lá no pórtico central, ele pode ser apreciado individualmente até como expressão de todo aquele conjunto. Aquelas centenas ou milhares de estátuas que estão ali, com as histórias que são narradas, Cristo reinante no pórtico central, depois o juízo final, os justos do Antigo Testamento, cenas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e da história da igreja, elementos escatológicos, estátuas representando as virtudes, exprimindo como que se deve viver para se chegar ao céu. Todo esse conjunto que parece só fazer sentido justamente no conjunto, com as peças, com as estátuas inseridas ali, ele parece resumido nesta estátua, que é o anjo sorridente. Como eu falava, na antiguidade as estátuas eram desprovidas de expressão. Ali, numa catedral medieval na Idade das Trevas, eis que se esculpe um anjo, naturalmente com aparência humana, que sorri. Por que essa estátua, ela como que sintetiza todo o conjunto? Porque exprime o espírito medieval que estava impresso naquele conjunto. E que espírito é esse? O espírito de alegria. Mas não uma alegria carnavalesca, não uma alegria motivada pelas satisfações desse mundo, mas uma alegria espiritual. Uma alegria humana na boca de um anjo. Uma alegria espiritual. Por isso que George Duby, na sua História da França, ele fala que o anjo sorridente de Reims exprime a plenitude do tempo em que ele foi esculpido, que é o século XIII. Esse anjo que sorri candidamente, com um sorriso inocente, quase infantil, ele exprime a alma daqueles que construíram as catedrais, depondo naturalmente contra aqueles que alegam que se tratava de uma época de tristeza, uma época de obscurantismo, para com o seu sorriso iluminar as trevas, dissipar a escuridão e trazer a luz. Por isso nós escolhemos, como uma das recompensas do nosso financiamento coletivo em busca da civilização católica, a elaboração de um busto representando este anjo que sorri. Nós poderíamos escolher, talvez,
o busto de uma grande personalidade da cristandade, talvez São Luís ou São Bernardo, ou mesmo Santo Tomás, mas nós percebemos que este anjo, que não é um anjo específico, é um anjo, ele resume o que ia na alma de todos esses santos e na alma dos que construíram as catedrais. Essa satisfação espiritual expressa num sorriso. O sorriso de alguém que se sabe sob o olhar de Deus e que, apesar das dificuldades dessa vida e das lutas dessa vida expressas naquele drama humano da história da humanidade esculpido nos pórticos, é feliz. E nós o convidamos, ele se chama Daniel Pinheiro, é um talentoso artista, nós convidamos para vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre qual a técnica foi utilizada para fazer esta escultura, o porquê dela se destacar tanto, por que ela ser, tanto do ponto de vista estético quanto técnico, tão destacada. Ele vai explicar um pouquinho disso para vocês e também vai explicar como ele produz, ele vai mostrar, né, como ele está produzindo esse busto. Então, fiquem agora com ele. Me chamo Daniel, eu trabalho no estúdio Pinarte. Quando a gente observa o anjo, a primeira coisa que a gente pode notar é a delicadeza da postura. Ele não está totalmente rígido, ele parece fazer um S. Existe nele uma certa curvatura, ele joga as costas para trás, a perna se percebe que vai para frente, e isso dá um certo realismo para quem observa o anjo. Outro aspecto muito interessante do anjo é que ele parece estar se movimentando. Ele inclina levemente a cabeça e o braço direito está levantado. E o dedo dele parece que vai apontar, parece que nos vai dizer alguma mensagem e nesse momento ele sorri. É um anjo que traz uma mensagem de alegria, de felicidade, mas que vem do céu. E todo o seu gestual, a gente consegue observar isso com muita clareza. Um outro aspecto muito interessante do anjo é a questão da anatomia dele. Isso eu procurei entender com bastante detalhamento para a gente produzir o busto. Na anatomia do anjo, a gente percebe claramente que ele possui uma forma humanoide, ou seja, se trata claramente de uma pessoa, como nós conhecemos. Mas existem certos detalhes que tornam a anatomia dele um pouco diferente das demais estátuas e esculturas que estão ao seu redor. Ele possui uma cabeça muito pequena e um corpo muito alongado. E é próprio do gótico esse tipo de escultura. Por quê? Porque a leitura dessa estátua ela é vertical. E como tudo no gótico, a própria arquitetura nos leva a olhar para o alto, o anjo também tem essa leitura. O anjo então parece que ele se encaixa naquele local onde ele está, naquele local muito específico, uma espécie de um oratório, aquele nicho onde ele se encontra, e você vai fazendo a leitura até que se chega no auge, no ponto mais importante da estátua, que é o sorriso dele. Isso tudo nos leva a entender cada vez mais a beleza do estilo gótico na arquitetura, na pintura e também na escultura. Agora eu gostaria de apresentar quais são as etapas da produção do busto. A primeira coisa a ser feita é uma pesquisa de bastante imagens da estátua. Os mínimos detalhes, eu agora começo a fazer um estudo em desenho mesmo, para entender os detalhes, como é que eu vou traduzir ele depois na escultura. E aí começam a aparecer detalhes que eu acho importante resolver logo nessas primeiras etapas. Por um exemplo, o braço está levantado e a mão direita ela aparece, mas a mão esquerda da estátua não aparece. Essa mão esquerda, será que ela foi destruída ao longo do tempo ou ela está ali? Isso é importante entender nessa fase inicial. Que eu fiz uns estudos bem simples da questão do anjo, como é que ele se comporta. E ao fundo eu quis usar a imagem original do anjo. Aqui está ele. E um detalhe interessante é a questão do braço, onde é que ele está, a mão e o braço. E quando eu fiz o desenho, esse estudo me mostra que provavelmente o braço esquerdo do anjo está por baixo dessa túnica que ele veste. E aqui ele existe um certo emaranhado, um bolo de pano que acaba escondendo o braço dele. Esse detalhe é muito importante para a produção do busto, porque o corte do busto, ainda que não apareça, eu preciso entender que aquele detalhe está lá. E nós queremos fazer uma reprodução o mais fiel possível.
Eu começo então a definir o possível corte da peça. Por se tratar de um busto, a peça não será representada integralmente, mas na questão do busto. Então eu preciso definir aonde é a melhor parte para se cortar, qual tipo de base ele vai ter, se os braços vão aparecer no busto, os detalhes das mãos, dos dedos, porque a peça em si hoje está desgastada. Mas nós sabemos que quando ela foi feita na íntegra. Então esses estudos me dão um direcionamento para onde ir, do que fazer nas próximas etapas. Uma curiosidade histórica. A igreja sofreu um bombardeio pelos alemães, e esse bombardeio acabou danificando a estrutura da igreja e com isso muitas das estátuas. Uma dessas estátuas que foi danificada foi justamente o anjo sorridente. E esse dano que ele sofreu acabou interferindo em detalhes na própria peça. E aqui nós temos alguns registros que mostram como ela era antes do bombardeio. E um detalhe muito importante é a mão direita. Na imagem atualmente, esse dedo está danificado, mas aqui nós podemos ver claramente que o escultor levantou ele de maneira muito sutil e delicada. E esse gesto do anjo acaba que combina com o sorriso, como se ele quisesse nos dizer algo. Esse detalhe é muito importante porque nós queremos representá-lo no nosso busto. A próxima etapa, depois de ter feito aí os estudos com os desenhos, é começar um estudo volumétrico da peça. Esse aqui é um primeiro estudo volumétrico de como seria alguns cortes, o tamanho do busto, o espaço que ele poderia ocupar. É interessante fazer esse estudo para a gente começar a entender a escala que nós vamos querer usar. É só um estudo volumétrico, não tem aí tanto compromisso com a anatomia, mas já serve aí como exemplo do que fazer, qual braço que entra, qual o tamanho do corte. Depois desse estudo, também fiz questão de fazer um estudo da peça como um todo. É uma peça também aqui, mais uma vez, apenas volumétrica, mas para entender a postura do anjo, que tem as costas arqueadas, a perna levemente para frente. Aqui existe aquele detalhe que nós comentamos sobre o braço estar escondido por debaixo da túnica. A túnica vem caindo, ela entra, ele recolhe um pouco de pano, tampa a mão e ela termina antes da veste de baixo. Aqui também existe um detalhe do pé que existe na peça original. Apesar disso talvez não entrar no busto, mas é importante a gente entender a peça como um todo. Da questão do rosto do anjo. É muito importante porque o rosto vai ser a parte principal da nossa peça. E aqui eu apresento para vocês um pequeno estudo já da anatomia facial do anjo. Nós podemos ver aqui a questão da volumetria do cabelo, né, a questão da projeção do queixo. O sorriso e as expressões faciais ainda não estão impressas nesse estudo, mas já podemos entender para onde é que ele vai nos levar. Concluir então os estudos volumétricos, então nós vamos aí agora partir para a peça final do busto. O busto ainda está em processo de fabricação, a peça final. Mas eu trouxe aqui um exemplo do que seria uma peça final. Seria uma peça parecida com essa, onde todos os detalhes já estão colocados, o corte já está definido, tudo que o busto vai ter já está pronto aqui. Depois dessa peça concluída, aí nós vamos para fazer os moldes e dessa peça nós vamos para as peças em resina, que esse material está aqui. Vocês podem perceber que ela é exatamente a cópia da peça original. Todos os detalhes estão aqui. Por quê? Porque é uma peça de resina. A resina garante qualidade e muitos detalhes, e é por isso que o busto do projeto será também em resina. Lembrando que resina é diferente de gesso. Essas imagens que nós comumente vemos por aí são feitas de gesso, que é um material muito quebradiço, ele é muito frágil. A resina não, ela é sólida, ela garante muita qualidade na peça. E depois das peças todas feitas em resina, nós vamos para a última etapa do processo, que é o processo de pintura, né? O acabamento final, pintura, envernizamento. Neste caso aqui, essa peça foi pintada conforme o personagem, mas a peça do anjo vai ter uma pintura imitação de pedra, tal qual a peça original hoje se encontra. E assim a gente finaliza o processo de fabricação do busto. Deu para ver como que esse trabalho ficará excepcional e ele é, na verdade, uma oferta exclusiva do nosso projeto Em Busca da Civilização Católica. Um projeto que nós estamos realizando a partir de financiamento coletivo para gravar uma série de aulas no norte da França, nas principais catedrais góticas francesas, para mostrar nessas catedrais o que era a cristandade. Extrair
as características da civilização católica da Idade Média, que foi a cristandade, extrair essas características desses monumentos que a cristandade nos legou. E o Anjo Sorridente de Reims, o busto e outras recompensas estão entre as possibilidades que você tem, né, que você pode adquirir, contribuindo no financiamento coletivo. Então será a única oportunidade para você adquirir o Anjo Sorridente e ainda colaborar para a produção de um conteúdo que pretende, de fato, trazer luz sobre essa época obscurecida do nosso passado, mas que, na verdade, é onde estava, de fato, a autêntica civilização católica. Então, não deixe de participar. Do Anjo Sorridente, de Reims especificamente, serão apenas 200 bustos, tá? Então, se você quer, não perca essa oportunidade. Participe agora, clicando no link que está aqui na descrição e no card. Espero você.